Então, como se preparar para uma reunião para vender consultorias de marketing digital? O que um vendedor, um empresário, um empreendedor de alto nível, o que ele pensa antes de ficar frente a frente com o cliente ou entrar numa call, fazer uma ligação com o cliente? Eu vou ensinar aqui como eu me preparo para todas as reuniões, especialmente as reuniões de venda. E normalmente quando eu saio de uma reunião, o cliente aperta a minha mão, ou quando eu tô online, ele costuma me dar um feedback parecido com esse: cara, eu nunca participei de uma reunião com alguém tão inteligente sobre isso, com alguém que me convencesse tão bem sobre aquilo. Eu vou dizer para você, cara, não é um talento nada natural que eu desenvolvi, eu sempre costumo modelar essas principais ações, inclusive para poder ensinar. Então eu quero que você fique aí com papel e caneta na mão, vou te passar todos os hacks daquilo que eu faço. E agora é lógico, né? Se você está aprendendo sobre vendas aqui da trincheira de quem vende, ensina a vender todos os dias, é fundamental que você se inscreva aqui no canal do YouTube, ative as notificações. Se você ainda não está lá no canal do Telegram, sempre lembro sobre as principais aulas, encaminho conteúdos exclusivos, o link está aqui na descrição, tá? Eu tenho também o podcast, Vendedor 18Cast, no Spotify e no Instagram. Eu não sei até quando, mas ainda estou conseguindo fazer. Eu respondo todas as pessoas que tiram dúvidas comigo, mandam mensagem lá no @nagel.guilherme, beleza? Primeira coisa, antes de você entrar numa reunião, é você ter um pensamento, uma mentalidade. Assim, mais importante do que a venda em si é você cumprir todas as etapas, um processo que eu chamo de linha de montagem. Perfeito? Então, para você vender de fato, convencer o cliente, mostrar para ele que você é uma autoridade, que você se importa, que você é referência, que você está comprometido com ele, antes de você iniciar a negociação, tem um processo, tem uma etapa, tem uma atividade que é a preparação, ok? Então você precisa enxergar a negociação, o processo linha reta, quem me acompanha aqui entende bastante, ou sabe que eu falo bastante a respeito, que são várias etapas durante a negociação, antes dela e depois, que você tem que fazer para poder convencer o cliente. É a primeira etapa aqui, antes até mesmo da apresentação, da conexão, é você se preparar, perfeito? E é sobre isso que eu quero falar com você hoje nessa aula, por isso que é fundamental que você faça todas as anotações necessárias. Primeiro ponto, ele parece controverso, mas não é. Não perca tanto tempo com preparação. Como assim, Guilherme? Você está dizendo que tem que me preparar? Beleza. Você tem que ter uma preparação mínima. Eu vou dizer o que você precisa saber sobre o seu cliente, quais são as principais características dele, quais são as dores que você tem que falar. Eu vou ensinar tudo você aqui nessa aula. Mas não perca tanto tempo aqui. Sabe por que eu falo isso? Porque eu vejo muito aluno, às vezes o cara tem uma agência, ou está começando, né? Fez um curso lá, está na comunidade do fulano, fez o Conversão Extrema, fez a mentoria e tal, né? Ou até mesmo está começando, trabalhava às vezes numa empresa, enfim, numa agência, está começando um negócio. O cliente marca uma reunião, digamos, hoje é sexta-feira, ele marca uma reunião na quarta-feira que vem. Ele perde 2, 3 dias para se preparar para essa reunião. Não pode. Né? Você tem que ter uma organização, um processo simples, ok? Mas não pode perder tanto tempo nesse nível de preparação, perfeito? Até porque quando você gasta a maior parte do energia para se preparar para uma reunião e não para prospectar novos clientes, você está queimando o seu principal ativo. Sabe qual é o principal ativo do empresário, do vendedor especialmente? É o tempo. Seja para pensar na gestão estratégica da agência, do negócio, da empresa, para que você possa crescer, ou, obviamente, para planejar toda a tua estrutura comercial. O tempo principal de um vendedor, seja ele de Google Ads, Facebook Ads, Instagram, qualquer outro, né? Independente da área, ele tem que estar vendendo, conversando com o cliente, negociando, ou na rua, ou em ligação, ou prospectando, mandando e-mail, cumprindo outras atividades de venda, beleza? Então, eu preciso me preparar. Óbvio, sobre essa aula eu falo sobre isso, só que eu não quero que você perca, 4, 5 horas para se preparando para uma reunião. Eu recomendo de 20 a 30 minutos, dependendo da importância da reunião. Às vezes, com menos tempo, você consegue se preparar, especialmente se você ter mais experiência, ok? Então, vamos lá. Primeira situação nesse aspecto, seguindo já essa questão de preparação. O que eu devo fazer para me preparar e convencer o cliente já no início da reunião? Cara, é inegociável que você seja pontual. Isso é engraçado. Porque a maior parte das reuniões hoje a gente faz online, concorda? Você faz online, meu time faz online, faço online a maior parte das reuniões. Então, às vezes no online as pessoas perdem o horário. E não é para ser assim. Se você marcou 9h30,
No mínimo, ali uns 2, 3, 5 minutinhos antes, você tem que estar disponível, acessível naquela reunião. Se você não vai conseguir estar no horário, por quaisquer que sejam os problemas, digamos que uma outra reunião se estendeu, uma outra negociação, você está indo para um fechamento, pede licença para quem você está negociando, cara, e manda uma mensagem, manda um áudio e fala, pô, eu vou demorar 4, 5, 6, 10, 15 minutos. Por quê? Porque o aspecto pontualidade não diz muito só do seu perfil como vendedor, diz muito do seu caráter. É uma falha que algumas pessoas têm, elas não levam tão em conta. Isso é um problema. As pessoas falam, pô, o brasileiro não é pontual. Nada disso. Se você joga em alto nível, você precisa ser pontual. Para se preparar bem para uma reunião, você tem que se preocupar com a primeira impressão, ok? Se você vai fazer um atendimento, você vai lá na empresa, o cara tem um restaurante, você vai lá fazer uma venda nesse restaurante. Cara, se preocupa com a roupa que você está vestindo. Pô, quer dizer que eu tenho que ir com aquele terno do Didi, sabe, que tem as ombreiras assim, bem... Não, não é isso que eu estou falando, né? Mas de acordo com a ocasião, perfeito? Se você quer se vestir tendo uma postura mais social, né, profissional, ok, então você tem que se vestir dos pés à cabeça nessa pegada. Se você quer ter se você se veste de forma mais descolada, pô, eu gosto mais de um jeans, de um básico, beleza. Agora, procura não extrapolar. Ah, mas o meu jeito é diferente. Ok, mas tenha certeza que as pessoas vão julgar pela forma com que você se veste, pela aparência. Não tem uma segunda oportunidade para causar uma primeira boa impressão. A maior parte das vezes a gente negocia hoje online, como eu estou falando, correto? Então, cara, já vi muita gente errar, vai participar às vezes de uma negociação, o cara tá em casa, cara, a cama bagunçada atrás. Aqueles fones assim de 20 reais, desse tamanho, né? Então, o cabelo desse tamanho, a barba ainda maior, né, meu? O cara levanta, tá com aquela bermuda de futebol. Que credibilidade você vai passar para um cliente que vai investir 1.000, 2, 3, 5 mil reais com você por mês? Credibilidade nenhuma, segurança nenhuma. Se preocupe, né, com a sua imagem, com o local. Se você está em casa, hoje o pessoal já está acostumado, né, por tudo que aconteceu com o home office, mas dá uma olhadinha como que fica ali no vídeo, na câmera, né, o que está aparecendo atrás. Se preocupa com o mínimo, porque pode ter certeza. Todas as informações, inclusive não verbais, elas estão sendo comunicadas para o seu cliente. Perfeito? Agora, nesse nível de preparação, quais são as informações que eu preciso ter do meu cliente para vender consultoria? 4 delas. Se você conseguir elas antes da negociação, melhor. Depois você só vai aprofundar, né? O que o seu cliente vende, fato, né? Pô, então vou dar um exemplo. É um restaurante, tá? Mas beleza, é um restaurante. Que tipo de comida, quais são os pratos que mais vendem? Você pode fazer uma sondagem no site, no Instagram, nas redes sociais, enfim, né? Para quem ele vende? Pô, Guilherme, como assim para quem ele vende? Qual é o principal perfil de público? A gente tem um termo que a gente usa, a ICP, né, que vem de Ideal Customer Profile, o perfil de cliente ideal. Qual é? As redes sociais, normalmente as pessoas que estão interagindo, que estão comentando, elas vão dizer para você quais são as características de quem mais compra. Onde ele vende, então? O que ele vende, para quem vende e onde ele vende no sentido de região. É um negócio regional, nesse caso um restaurante, né? Qual é o bairro, quais são os bairros? Ele tem um trabalho de delivery, não tem, né? E por último, de que forma ele vende, quais são os canais? Ele vende em marketplace, vende no seu próprio site, é por telefone, através das redes sociais. Se você buscar essas 4 informações rapidinho, que em alguns minutos você consegue, pode ter certeza que você chega a um nível fortíssimo de preparação para a reunião. Um detalhe que as pessoas não percebem, galera, isso aqui diferencia muito, né, o cara que joga em alto nível. Esses dias eu falei num vídeo que eu já vendi mais de 1.400 consultorias, vendido, contrato assinado, né, individual, nos últimos anos. Eu, pessoalmente, fora a minha equipe, que o número é muito maior do que isso. Eu nunca me preocupei em vender o meio apenas, mas sempre o resultado, a transformação. Então vamos lá, você é um especialista em Google Ads, ou você vende site, ou você, cara, vende publicidade, propaganda num outdoor, você vende num rádio, você vende inbound marketing como um todo, você faz aplicativo. Foca na transformação que a sua prestação de serviço vai gerar. O que o cliente vai receber. Então, antes da reunião, você tem que entender, o que esse cliente do restaurante precisa receber para que ele entenda que o trabalho que eu vou prestar como especialista em marketing digital vai ser bem sucedido.
Não é dizer que eu vou fazer tantas campanhas desse jeito, desse formato, mas qual o resultado? Ele precisa saber o que? Ouvir que vão chegar pedidos, que ele não vai mais ser refém de um marketplace, que ele vai ter um volume de compra recorrente, previsível, que vai trazer muito mais segurança para ele. Foca na transformação que você vai gerar, independente daquilo que você vende, cara. Pode ser tráfego pago, como é o nosso core aqui, né? Pode ser desenvolvimento de websites, landing pages, e-commerce, aplicativo, poxa, cara, social media, gestão de mídias em linhas gerais, cara, ou até outras ações, né, de marketing tradicional. Você tem que focar sempre na transformação. Se você não focar na transformação, o cliente vai comparar você com outros pares. Ah, mas ele também faz Google Ads, ele também faz Facebook Ads, então o preço dele ali é mais barato, eu vou com aquele ali. Não, foca na transformação que você gera, no impacto que você vai trazer para o negócio. E isso a gente tem que se preparar antes da reunião, é o nível antes da reunião. Agora, lógico, a partir do momento que eu estou na reunião, vou buscar mais informações, eu vou ter ainda mais argumento, eu vou ter ainda mais munição, bala na agulha para trabalhar a transformação que eu vou gerar, ok? Para me preparar, eu preciso estudar, cara, o que eu considero uma das questões mais importantes, um roteiro. O que é um roteiro de venda? As pessoas confundem roteiro com script. São coisas diferentes. O que é um roteiro? É uma bússola, é um guia de negociação para cada ocasião, ok? Se você vai vender consultorias de marketing, então você vai ter que ter um roteiro que começa lá. Apresentação para conexão, alinhamento, investigação sobre o negócio, investigação de resultado, identificação da dor, implicação, solução, tratamento de objeções, fechamento, follow-up, pagamento. Você tem um roteiro e você precisa estudar ele. Por quê? Se você não tem um roteiro do que precisa acontecer na negociação, você vai navegar conforme o vento. Isso é perigoso. Você vai ser tipo uma folhinha seca. Se dá um vento para cá, você vai para cá. Se o vento para, você fica estagnado. E o que é esse vento? Às vezes é vontade do nosso cliente. E eu digo para você, normalmente o cliente não está com boa vontade para fechar o negócio, ok? Então você precisa ter esse roteiro e estudar ele, cara. Não é entrar na reunião com uma proposta e chegar querendo apresentar a proposta, ou de acordo com uma pergunta que o cliente fazer, você vai jogar. Você tem que propor a forma como a reunião vai ser conduzida, ou você vai ter que conduzir a reunião. O que é um script? São perguntas de um roteiro que eu vou seguir, né, de uma forma pragmática e ficar fazendo ali. Eu também não recomendo que isso seja feito, ok? A não ser que você vai fazer uma pré-venda, aí é um outro detalhe, né? Mas você tem que ter um roteiro. O que precisa acontecer nessa negociação? Eu, inclusive, tenho inúmeras aulas. Eu não sei até quando vou manter essas aulas no ar. Eu falo isso porque muita gente me pedindo sobre o treinamento. Eu até estava falando com o Elvis aqui antes de gravar, né? Por conta das demandas, das consultorias da empresa aqui da Blue, né? Isso não toma muito do meu tempo, é o meu foco. Eu ainda não consigo gravar esse treinamento, a não ser para os alunos do Conversão Extrema, né? Que receberam um treinamento lá. Mas quando gravar esse treinamento, algumas aulas provavelmente eu vou tirar do ar, né? Então, cara, aproveita que as aulas estão no ar aqui, algumas aulas que eu falo sobre roteiro, cara, como criar o seu roteiro de venda, estuda, cara, decora, porque isso vai ajudar muito você, ok? Vai entrar agora, você vai entrar na negociação. Outro detalhe importante que você precisa saber, cara, é tanto os seus concorrentes quanto os concorrentes do seu cliente. Por quê? Em níveis, olha só, em níveis de entendimento do negócio, se eu entro lá para falar com o sushi do Guilherme, né, para vender para ele, e eu sei que tem o sushi do Elvis, o sushi da Blueberry, a pizzaria não sei o que, outros que estão na mesma praça, no mesmo ponto, ou até mesmo que vendem os mesmos produtos, eu mostro preparação, que eu estou entendendo do cenário. E obviamente eu tenho que compreender quais são os meus concorrentes, porque em certo momento o cliente pode citar alguns deles. Eu conhecendo eles, eu vou ter muito mais arma para quebrar qualquer tipo de objeção. Então eu preciso conhecer os concorrentes do meu cliente e os meus próprios concorrentes. Ok? Então, se você for entrar numa negociação, você sabe para quem ele vende, você sabe o que ele vende, você sabe onde ele vende, quais os canais ele vende. Você sabe também quais são os concorrentes, você está sendo específico, falando da transformação que você vai gerar. Agora você precisa entender qual é a dor do cliente. A dor, o que é dor, cara? A gente fala que a última barreira, né, cara, assim, do ser humano
é a dor, né? Quando aperta, cara, né? Não tem estado de espírito que aguente uma dor de barriga, uma dor de enxaqueca. Não tem, então. E tem uma dor emocional, né? Que é uma dificuldade, às vezes, emocional, tá? Intrínseca lá no próprio negócio do cliente, que só ele sabe, que é um motivo, se você descobrir, que pode impulsionar ou frear uma compra ou uma atitude. É isso que você precisa entender. Quais são as dores de cada segmento? Com o tempo você vai aprendendo. Agora é lógico, como eu faço isso há anos, eu acabo sabendo as dores dos principais segmentos. Qual que é a dor hoje de um corretor de imóveis? É que ele está sendo substituído, não necessariamente substituído, mas tem uma concorrência hoje que joga ele para fora do mercado, que são os portais imobiliários. Hoje, o comprador e o vendedor, eles estão já negociando sem a figura de um corretor. Isso é muito perigoso, nem é recomendado, inclusive. Então, eles chegam nos portais, então os corretores estão com dor porque eles acessam os portais, gastam muito, ficam refém dos portais imobiliários e não conseguem criar suas próprias máquinas de venda, de aquisição de contato, de lead, né, de negócio. Quais são as dores de um advogado? É que ele sabe que ele precisa ir para o digital, só que ele tem receio quanto ao código de ética. Ele não sabe o que pode ser falado ou não. Ele tem medo de pode receber algum tipo de acusação, ele pensa que isso é errado, ele não consegue capturar um contato, ele pensa que se ele gerar algum tipo de valor, ele vai estar perdendo força para sua própria consultoria. Qual que é a dificuldade de um médico? Boa parte deles, cara, tem volume de atendimento, mas nos planos de saúde. E o problema disso, eles ganham muito pouco, então tem a agenda cheia, mas ganhando pouco, então eles querem as consultas particulares, perfeito? Não tem tempo, trabalham demais. Quais são as dificuldades de um restaurante semelhante ao de um corretor de imóveis? São reféns de marketplace, como o iFood, Club Food, Uber Eats e outros. Então, eles têm até um volume de pedido, mas não têm mais controle sobre os seus clientes, pagando uma comissão altíssima. Qual que é a dor de um arquiteto, de um engenheiro? O cara estuda 5 anos, né? Gasta uma nota em uma faculdade, vai para o mercado, às vezes, com uma preparação nula ou pouco significativa no aspecto comercial, não sabe como conseguir clientes, então tem uma formação, tem o cargo, mas ganha muito pouco, consegue investir muito pouco no início. Você tem que conhecer isso, essas dores de cada segmento. E quando você for iniciar a negociação, você já vai estar muito mais preparado, porque aí chama a atenção. Se de cara você toca em pontos que você sabe são sensíveis para o segmento, o próprio cliente vai dizer, cara, é verdade. Você sabe, você entende do que está acontecendo. Tá fazendo sentido o que eu estou falando aqui? Pessoal, coloca aqui no chat, ou pode colocar no comentário, porque isso aqui é um conteúdo atemporal, né, que fica gravado. Então coloca, tá fazendo sentido o que eu estou falando aqui para você? Essa importância de conhecer o segmento. Por isso que em aulas de prospecção, para quem está começando, eu costumo recomendar que você se especialize em um segmento, em um nicho no começo, para que você entenda esses pontos mais rápido e consiga tracionar muito mais rápido. Quando você está se preparando para uma reunião, você tem que saber qual é a pergunta ou a colocação que você vai fazer no início da reunião para chamar a atenção. Exemplo, a gente tem aqui na agência, eu ensino também nos cursos, uma pergunta que a gente fala para o nosso cliente. Você tem que questionar ele, qual a estrutura que ele tem, se ele está preparado para receber uma demanda, um volume de venda maior, caso a gente ajude ele. Com aquela estrutura você pode receber no curto prazo um volume de venda maior, no médio prazo? É uma pergunta impactante, você tem que entender, cara, qual é a pergunta que vai chamar, pode ser essa ou outra, que vai chamar a atenção do seu cliente logo de cara. Se conectou, apresentou, se conectou, faz essa pergunta próxima do alinhamento para chamar muito mais atenção, para ele entender que você não é mais um gestor de tráfego, você não é mais um carinha de agência, você não é mais uma agência, você é alguém que vem para resolver o principal problema dele. Falta de vendas, falta de controle da sua máquina de venda através da internet. Perfeito? Então se tem isso tudo, cara, é preparação. É preparação. Se eu entro despreparado, a mesma coisa, eu vou entrar numa briga ou numa luta, eu sou um atleta, né? E eu vou entrar numa luta, eu não sei se eu vou lutar lá no UFC. Se o cara é bom em jiu-jitsu, ele vai querer me levar no chão, então o que eu tenho que fazer? Vou ter que ter a luta greco-romana, o wrestling, né? Então eu vou ter que evitar a queda. Não, o cara é bom aqui na trocação, no Muay Thai, no boxe, o que eu vou ter que fazer? Talvez eu tenha que levar para o chão, vou ter que ser bom no jiu-jitsu para derrubar ele, no judô, sei lá no que mais. Entende? Isso é preparação, sabe? E venda, cara,
é uma arte suave, é um xadrez mental, né, para pessoas inteligentes, para vendedores habilidosos. Você precisa fazer tudo isso na sua preparação. Faz parte da preparação ter provas sociais. Ontem, inclusive, eu estava fazendo uma consultoria e talvez, né, o cliente estava mostrando os depoimentos é uma tarefa que eu passo, né, buscar esses depoimentos, e está mostrando os depoimentos que o cliente mandou, e cara, isso você tem que ter na mão, no teu smartphone, para em momentos cruciais, quando o cliente fica em dúvida, você abre, coloca na tela, ou no notebook, no tablet, no teu smartphone, você põe para ele, cara, outros clientes falando o quanto você é bom. Isso mata muito a objeção. Você precisa ter provas sociais, sabe? O que é uma prova social? São outras pessoas falando, outros clientes, da transformação que você gerou, que a sua agência gerou, que o seu negócio gerou. Tem gente que tem medo de pedir depoimento, vergonha você tem que ter de roubar, de matar, não de pedir depoimento de clientes satisfeitos de um trabalho que você está fazendo, ok? Aqui na agência, a gente tem, cara, acho que mais de 400 depoimentos, né, nos últimos anos, e a cada tantos meses eu faço uma campanha com o meu time para buscar mais depoimentos, porque eles podem e devem ser usados de forma estratégica nas negociações, ok? Então, agora é lógico, estou entrando e vou me preparar para concluir essa preparação. Então eu quero relembrar com você aqui, tem um ponto importantíssimo que eu vou falar agora aqui no final. Tá? Então, preparação, tem aquela preparação mental, né? Eu tenho a preparação visual, perfeito? Eu preciso entender o que ele vende, para quem vende, onde vende, quais os canais que ele vende. Preciso conhecer os meus próprios concorrentes e os concorrentes dele, ter uma noção da dor em relação a cada segmento, fazer uma pergunta ou pelo menos uma colocação para chamar a atenção, ter provas sociais, fundamental, e por último, estar preparado em relação a formas de pagamento. Como assim, Guilherme? Se você entra numa negociação, você está entrando para vender, vou vender gestão de Google Ads, você vai cobrar R$1.000 por mês lá do seu cliente, digamos, né? Estou dando um valor simbólico. Você tem que já ter todo o aparato, condição de ele fazer o pagamento no final dessa reunião, ok? No final dessa reunião. Vou dar um exemplo. Quando a gente entra numa reunião aqui, todos os nossos vendedores, nossos consultores, né, eles já entram com link de pagamento. Por quê? No nosso caso, a gente recomenda o pagamento no cartão de crédito, enfim, mas pode ser via Pix ou como você quiser. Já tem a condição de o cliente fazer o pagamento. Ah, Guilherme, mas ele vai fazer isso antes de assinar o contrato? É óbvio. Ele faz o pagamento, um minuto depois você envia o contrato para ele assinar. Se tiver algum ponto de ajuste, você ajusta. Mas você garante o pagamento. As pessoas não fazem isso. Tem receio. E aí fica naquela, vou te mandar a proposta, vou mandar assinar o contrato. Passa 2, 3, 4, 5 dias, o cliente esfria e o negócio não acontece. Porque tem uma parada que se chama, presta atenção aqui, necessidade explícita. O que é uma necessidade explícita, né? É aquela necessidade que ela é latente em determinado momento. Então você fez uma apresentação, você fez a sua consultoria, o cliente ele está satisfeito com o que você está falando, está gostando do que você está falando, você tratou sobre a dor, falou sobre os pontos, foi específico, tudo aquilo que eu comentei aqui, a necessidade de compra dele está lá em cima, naquele momento. Se ele não fechar negócio, não evoluir naquele momento, aquela necessidade ela vai reduzindo gradativamente à medida com que o tempo passa. Então procure fazer negócio, pegar o pagamento, assinar o contrato, enquanto a necessidade ainda é explícita. E essas foram as principais dicas para você se preparar, cara. Dicas no dia a dia, não tem enrolação aqui. Se você colocar em prática, você vai vender. Ficou com alguma dúvida, me manda uma mensagem no Insta, lá no @nagel.guilherme. Se você ficou até aqui porque você é um cara dedicado, você é um cara inteligente, coloca aqui no final dos comentários, fiquei até o final, assisti até o final. Muito importante saber que você está aprendendo e vendendo. Depois sempre me manda o teu feedback que você está vendendo mais, fechou os primeiros contratos, está fechando negócio, está conseguindo escalar a sua agência ou qualquer outro tipo de negócio aí, tá bom? E outro detalhe, não esquece, eu tenho um podcast lá, o Vendedores 8Cast no Spotify, assiste lá, tem as principais aulas. Quando você dá aquela corridinha, se você gosta de correr igual eu, você faz academia, vai cozinhar, limpar a casa, poxa, você pode assistir lá no podcast. Se quiser participar lá no Telegram, tem o canal, tá aqui na descrição. E, obviamente, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações, tá bom? Tamo junto, um abraço, bom descanso, Deus abençoe. É isso aí, vamos pra cima, valeu!